Oi, gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, para falar de fundos imobiliários nesse cenário de Selic em alta, superou os 2 dígitos Marx. Esse assunto, para quem investe em FII, deixa todo mundo de cabelo em pé. É um assunto super cabeludo ali para o investidor de FIIs, né? Então vale a pena. Gente, vamos conversar com o Marx Gonçalves, que é analista de fundos imobiliários aqui da Nord Research, ele que é responsável pela série Nord FIIs, e vai explicar um pouco mais pra gente esse medo que as pessoas têm, porque geralmente quando a Selic está em alta e ela está subindo, né, por vários meses, né, o Copom vai aumentando a Selic por bastante tempo, subindo acima dos 2 dígitos, para quem não quer correr muito risco, pode parecer um pouco contraditório estar em ativos de renda variável e especificamente fundo imobiliário, né? Não, com certeza, né? Quando a Selic sobe, a gente sabe que a remuneração dos ativos de renda fixa ficam mais atrativos. E a gente sabe também que normalmente o risco é muito menor. Então faz todo sentido, né, o investidor querer um retorno superior, né, ao da renda variável, ou pelo menos próximo disso, correndo menos risco, né? Isso diminui ali o ímpeto dele a tomar mais risco ali em todos os ativos de renda variável, sejam eles ações, fundos imobiliários, fundos de investimento e por ali vai. O mais interessante de montar uma carteira equilibrada, eu acho que você que está em casa acompanhando já sabe disso, é ter um certo balanço, né? Ter equilíbrio na carteira. Independente da renda fixa estar num bom momento com a Selic em alta, e isso não deve ser descartado, os ativos de renda variável, incluindo os fundos imobiliários, pode ser sim uma super opção na carteira. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. São 4 razões para que isso é positivo na carteira. 4 razões. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você tem fundos imobiliários na carteira. Você já investe em FIIs? Eu quero saber. E aproveita, se inscreve aqui no nosso canal e encaminha esse vídeo para todo mundo que tem a mesma dúvida que você. Marx, vamos começar então? Vamos lá. Vamos então para o nosso primeiro motivo para você investir em fundos imobiliários com a Selic em alta. Que motivo é esse, Marx? Bom, é basicamente a comparação, né, do rendimento proporcionado pela taxa Selic comparado, né, ao rendimento dos fundos imobiliários. O que muitos investidores costumam confundir, né, é fazer uma comparação direta entre eles, sendo que isso nem sempre é verdade. Por que que eu digo isso? O rendimento da taxa Selic, então esses 10,75% ao ano agora, ele é nominal, ou seja, ele não tem correção pela inflação e nada disso. Você vai receber, né, essa quantia em termos diários daqui para frente até que haja um novo aumento ou queda, que seja, da taxa Selic. Agora, no caso dos fundos imobiliários, né, tem muitos fundos que, por exemplo, possuem contratos muito robustos, contratos que a gente chama de atípicos, ou seja, né, é muito difícil o inquilino cancelar esse tipo de contrato, né, porque as multas são muito elevadas e etc. E esse contrato prevê a correção pela inflação. Então, esse fundo, por exemplo, né, em específico, ele pode ir lá proporcionar, por exemplo, uns 7,5% ao ano de yield, só que, né, há muito mais garantia de correção pelo IPCA ao longo dos anos. É claro que essa garantia ela demora, né, tem data de aniversário para que o contrato seja corrigido, mas fato é que, na verdade, esse yield acaba sendo um yield real, que a gente chama, né? Então, acima da inflação. É aquele 7,5% superior à inflação do período. Isso que eu ia comentar, né? Não dá para comparar a banana com maçã, mas é muito interessante entender essa diferença do yield para a taxa Selic. Vamos então para o nosso segundo motivo. Eu tenho certeza que esse você vai gostar, porque é uma das razões pela qual a gente também investe em fundos imobiliários, né, Marx? Isso aí. O segundo é basicamente que o yield dos fundos imobiliários, então os rendimentos, continuam muito atrativos, né? Então o IFIX, né, que é como se fosse o Ibovespa ali dos fundos imobiliários, tem gerado ali um yield nos últimos 12 meses de mais de 10%. Né? E tem fundos específicos que estão rendendo ali mais de 1% ao mês. É claro que aí tem que olhar caso a caso se esse rendimento ele é perene ou não. Mas fato é que o yield está muito atrativo ainda e o mais importante, né, em fundos imobiliários, o rendimento é isento de imposto de renda, até segunda ordem, pelo menos. É sempre uma luta, um mistério, mas os fundos imobiliários resistem. Resistem por hora,
né? Enquanto que na renda fixa tem muitos títulos que são, né, passíveis da cobrança de imposto de renda, ali seguindo a tabela regressiva, né, de acordo com o tempo de aplicação, né? Então essa diferença também é importante ser levada em conta pelo investidor. Vamos então para o nosso terceiro motivo pelo qual é importante você continuar investindo em fundos imobiliários mesmo com a Selic em alta, não dá para desistir no meio do caminho, porque esse terceiro motivo, esse todo mundo cresce o olho, né? Esse é o que faz a diferença também, que é basicamente o quê? Muita gente olha, né, para os fundos imobiliários pensando só naquele rendimento mensal. Só que como que fica o patrimônio investido? Ele desvaloriza ou valoriza ao longo do tempo, né? Porque não adianta você receber um super rendimento, né, e ver seu patrimônio ali cadente, né, ao longo do tempo, não faz sentido, né? Então, o que a gente tem hoje é que muitos fundos bons da indústria, principalmente fundos de tijolo, estão negociando a preços muito baixos, assim, muito baixos mesmo, até mesmo abaixo do que a gente chama de custo de reposição. O que é o custo de reposição? É o custo que se teria se você levantasse aquele mesmo imóvel, né, naquela mesma localização nesse momento. Então, não faz sentido, né, um imóvel já existente ser negociado abaixo do, enfim, desse custo de reposição, porque a gente tem o risco de obra quando a gente constrói um imóvel, né? Então, o investidor que ele é paciente, tem visão de longo prazo e por ali vai, ele pode se posicionar hoje nesses fundos, né, visando ali uma valorização do patrimônio a médio e longo prazo, né, além de toda a distribuição de rendimento, né? Então, são esses dois componentes que somam o retorno total, que a gente chama, né, do investidor, que é o mais importante. Então, na renda fixa, né, você não tem essa possibilidade de valorização para além do rendimento, né? Pelo menos na maioria dos casos. Já no caso dos fundos imobiliários, você tem e hoje o momento é bom ali para o investidor que tem essa visão mais de longo prazo. E acho legal só a gente abrir um parênteses, que essa questão do patrimônio, é claro que as cotas oscilam de valor, é claro que em tempos de crise, de inflação mais alta e tudo mais, a gente está vivendo esse período, é natural que as cotas fiquem um pouco abaixo do que você comprou. E por isso mesmo que é legal você aumentar a posição, ou, se for o caso, entrar agora, para poder aproveitar depois o ciclo de valorização das cotas, né? Exatamente. Você tem que entender qual que é o motivo que tem levado a cota a se desvalorizar. Se foi uma questão específica de mudança de fundamento do fundo, aí pode ser um problema. Então, aí tem que rever a posição. Mas se for só por conta, né, do humor do mercado, né, enfim, o mercado está mais de mau humor por um fator assim que nem afeta diretamente aquele fundo, aí acaba sendo oportunidade justamente de você fazer um investimento a um preço mais atrativo e ter um retorno interessante, né, quando você olha mais para frente. Gente, o quarto motivo que a gente vai trazer agora tem justamente ligação com a Selic. Exatamente, né? Então, por fim, muita gente acha que os fundos imobiliários só sofrem, né, quando a Selic sobe, mas isso nem sempre é verdade, né? Então, a gente tem o caso, por exemplo, de fundos de papel, ou seja, fundos de recebíveis imobiliários, aqueles lá que investem em títulos de renda fixa, inclusive, né, mas com lastro imobiliário, como, por exemplo, os CRIs. Alguns desses fundos têm títulos, né, que são diretamente expostos ao CDI. Então, o título rende lá CDI mais 6%, CDI mais 7% ao ano, e por ali vai. Então, quando a Selic sobe, o CDI também acompanha e aí aumenta o rendimento desses fundos. Esses fundos vão se beneficiar, já estão, na verdade, se beneficiando aí da alta da Selic. Então, acaba sendo uma oportunidade também de se expor a essa alta, mas via fundos imobiliários que pagam um prêmio mais elevado. Então eu fico imaginando agora quem já tem fundos imobiliários na carteira e quem não tem fundos imobiliários na carteira e tá ouvindo você falar e gostou, né, de tudo isso que você falou. O que fazer? Por onde começar? Vamos falar primeiro para quem já tem fundos na carteira e depois para quem ainda não tem. Não, para quem já tem fundos, a melhor estratégia é seguir ali, né, o seu plano de voo. Né? É claro que a renda fixa está sim mais interessante, a gente não pode ignorar isso, né? Sim. Porque o risco é muito menor. Sim. Então ela compõe parte do portfólio do investidor, mas eu não deixaria de investir também em FIIs, nas outras classes de ativos e migraria só para renda fixa, né? Isso não faz muito sentido. Essas trocas de carteira são muito... Às vezes o investidor acha que é bom fazer uma troca completa, isso geralmente não funciona, né? Exato, ele acaba deixando de aproveitar as oportunidades que a gente acabou de comentar por aqui, né? Então, a renda fixa pode até aumentar de peso no portfólio do investidor, mas eu continuaria ali investindo nas outras classes de ativos, porque cada uma
tem o seu valor ali. Uhum. E para quem ainda não tem fundos imobiliários na carteira, ou está começando o seu portfólio, ou enfim, só tinha estratégia de renda fixa ou só de ações, com essas razões todas aqui, como essa pessoa pode começar? Bom, na minha opinião, é um ótimo momento para essa pessoa começar a investir em FIIs, né? Por que que eu digo isso? É muito comum mesmo. A gente vê ali investidores que falam o seguinte: não, eu vou esperar a Selic cair para começar a investir em fundos imobiliários, porque ali vai ser a hora desses ativos, né? E aí, mas aí o que ocorre, né, é que quando a Selic cai, o mercado se antecipa a esses eventos, né? E aí o preço é outro. Né? Então, quando a Selic já tiver ali a perspectiva de queda e etc., os preços serão outros. Claro que depende do cenário, depende das circunstâncias, mas assim, muito provavelmente superiores aos preços de hoje. E aí, se você adia essa decisão, né, você acaba tendo que comprar mais caro. A gente já viu essa história, né, antes, e enfim, então tem que tomar um cuidado com isso. O melhor momento é de fato ali quando os preços já estão comprimidos, enquanto isso você recebe seus rendimentos e ali tem toda a possibilidade de valorização, né, do capital, claro, investindo em fundos bons, fundos de qualidade, né, quando a Selic de fato voltar a cair e os juros futuros também. É muito legal, né? Fundos imobiliários, essa questão de receber todos os meses. Eu acredito que fundos imobiliários é uma porta de entrada para muitas pessoas que querem investir em renda variável, querem se expor, né, à renda variável. É sempre uma forma confortável, pelo menos para mim é mais confortável nesse início, você poder olhar que tem um retorno mensal na sua conta e que você pode eventualmente comprar mais cotas e aproveitar justamente esse momento interessante agora, né? Eu acho que esse é um ponto bem legal também para quem gosta de fundos imobiliários, poder aproveitar esse momento. E, gente, claro que ficam várias dúvidas sobre o que comprar, né? Que tipo de fundo comprar? Existem fundos de tijolo, de papel, enfim, os fundos de fundos, né? E o Max, ele tem uma série aqui na Nord que é justamente uma série que elenca os melhores fundos imobiliários, as melhores oportunidades, porque aí também no Nord Fundos Imobiliários você consegue misturar vários tipos de fundos diferentes numa carteira completa, né? Exatamente, a gente olha o cenário daqui para frente e vê, né, quais fundos, quais tipos de fundos podem desempenhar melhor dentro desse cenário, e aí a gente faz toda uma alocação da carteira para a gente aproveitar esse momento, né, e os resultados têm sido muito bons. O IFIX ele tem andado de lado praticamente desde o início do Nordfis, a gente tem conseguido ali uma rentabilidade muito superior, né, ao índice de referência ali de fundos imobiliários, justamente com essa mentalidade, né, de aproveitar dado momento para se posicionar em ativos específicos, né, mas sem deixar de aproveitar também aqueles lá que devem gerar um retorno mais interessante, mas olhando um horizonte um pouco mais alongado. Sim, é legal pensar que não tem como deixar para trás a questão do longo prazo, né? É justamente esse o objetivo. E o mais legal é que lá no Nord Fundos Imobiliários você consegue ter o valor do preço teto das cotas, porque a gente fala, tem muita coisa barata hoje em dia e tal, mas não é tudo que é barato que é interessante ter na carteira. E lá no Nordfis você consegue ver o preço teto, né, ou se está interessante comprar, porque o Marques faz toda uma seleção prévia. Muito legal. Vou deixar aqui o link do Nordfis aqui embaixo na descrição para você aproveitar. Agora, vou fazer uma pergunta final só para a gente encerrar aqui. A Selic deve continuar subindo? Tem essa perspectiva, né? Porque tá acima de 2 dígitos, muita gente quer saber isso, né? Sim, sim. Lendo o comunicado do Banco Central, ele deixa claro que a perspectiva é de alta, novamente na próxima reunião, só que uma alta não da mesma magnitude do que essa, ele também deixou em aberto, não quis contratar, né, nenhuma outra alta. Não se comprometer tanto, Exatamente. Talvez. Exato, porque depende da evolução dos acontecimentos, né? Então, para ele vai ser muito importante acompanhar a evolução da atividade econômica, a gente já está vendo, né, uma desaceleração forte por conta das altas passadas, né? E também a evolução ali da inflação e das expectativas, né? Ele busca sempre ancorar essas expectativas, elas não estão ancoradas no momento, né? Mas, enfim, ele tem que acompanhar esse fator também ali para determinar ali qual que vai ser o próximo nível da Selic, mas ao que tudo indica, sim, novas altas. Bom, gente, se subir
como dessa última vez, ou se subiu um pouco menos, é fato que a Selic de 2 dígitos chegou e ela deve se manter durante um tempo. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor como a alta da Selic afeta os investimentos em fundos imobiliários, nessas 4 razões positivas para você seguir investindo em fundos imobiliários e aproveitar as oportunidades. Lembrando que a gente tem aqui o NordFIS na nossa descrição para ajudar você. Max, muito obrigada pela presença aqui, por explicar pra gente tudo isso. Imagina, foi ótimo bater esse papo aí com você. Bom, e vamos lá, gente. A gente está encerrando mais um vídeo no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até a próxima. Grande abraço.